Bom dia. É o professor Ricardo, disciplina de matemática da escola Professora Amélia Kerr Nogueira. Então vamos lá, criançada. Estou gravando esse vídeo para a gente poder fazer um suporte, né? Dar um auxílio para vocês em cima das aulas que estão sendo apresentadas pelo Centro de Mídia, tá? Do Governo do Estado de São Paulo. O tema que foi proposto lá foi sobre proporcionalidade, tá? Então lá, proporcionalidade. Então toda vez que a gente fala de proporcionalidade, a gente classifica essas proporcionalidades em duas, diretamente proporcional e inversamente proporcional. Tá? Diretamente proporcional, tá? São todas aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra numa mesma razão, ou seja, se uma dobra, a outra também dobra. Se uma triplica, a outra também vai triplicar. Se uma é dividida, a outra também será dividida. Certo? Então, só para a gente lembrar um pouquinho das aulas antes do recesso, tá? Antes das férias. O que aconteceu? Quando a gente estava lá na escola, a gente estava falando um pouco sobre as frações, né? Então, as frações são todos os números racionais a qual a gente consegue transformar em uma fração, né? Então, a fraçãozinha nada mais é também do que uma conta de divisão, tá? Então, toda vez que a gente tiver lá uma fração, nada mais é do que uma continha de divisão. Pensando nisso, pessoal, tá? A gente começou a falar um pouco sobre a questão das grandezas, né? Então lá eu até usei de exemplo uma aula da professora de biologia que ela falava sobre densidade. Então a densidade nada mais é do que a massa dividida pelo volume. Então pensa assim, massa e volume eles não são o mesmo objeto, não são as mesmas coisas, certo? Só que juntas elas me dão o resultado da densidade. Tá? Então, quando a gente está falando aqui de proporcionalidade direta ou inversamente proporcional, tá? A gente vai estar falando dessas grandezas, tá? Então, dessas frações onde eu consigo colocar grandezas diferentes, tá? Então, coloquei aqui um exemplo para vocês poderem só se habituar, né? Com a questão de proporção, tá? Então, tá lá. Se 3 cadernos custam R$8, o preço de 6 cadernos custará R$16. Observe que se dobramos o número de cadernos, também dobramos o número do valor dos cadernos. Confira pela tabela. Aí embaixo eu coloquei aqui, ó, tá? 3 cadernos, eles custam R$8. Logo, 6 cadernos custam R$16. Então repara que quando eu aumentei a quantidade de cadernos aqui, eu dobrei a quantidade de cadernos, eu também dobro a quantidade que eu vou ter que pagar, tá? Do valor. Tem um outro exemplo aqui, ó. Para percorrer 300 km, um carro gastou 30 litros de combustível. Nessas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros e 120 litros? Repara numa coisa, ó. Eu montei aqui uma tabelinha, tá? Então, 30 litros corresponde a 300 quilômetros. 60 litros corresponde a quantos quilômetros? Repara que nesse caso aqui, ó, a gente também dobrou, né? Então, se eu dobro a quantidade de litros, logo eu também irei dobrar a quantidade de quilômetros, certo? Então, lá, dobrei novamente. Dobrei a quantidade de litros, né? De 30 para 60. Dobro também a quantidade de quilômetros, que vai de 300 até 600. Repara que toda vez que eu estou aumentando aqui a quantidade de litros, eu aumento também a quantidade em quilômetros, tá? Mas o exemplo não para por aí. Ele pede também com 120 litros, tá? Então, com 120 litros,
Então, com 120 litros, agora ele quer saber quantos quilômetros ele vai rodar. Logo, de 60 para 120 não é o dobro? Então, se eu estou dobrando a quantidade de litros, logo eu vou dobrar a quantidade de quilômetros. Então, olha lá. Perceba que todas as vezes que eu aumento uma grandeza, a outra também aumenta, certo? Então, vamos voltar lá. Olha lá. Toda vez que eu aumento a grandeza, eu também aumento a quantidade de quilômetros, certo? Quando eu aumento uma grandeza, a outra grandeza também vai aumentar. Então, nesse caso, a gente dizemos que as grandezas são diretamente proporcionais. Tudo bem? Agora, pessoal, inversamente proporcional. Então, uma grandeza é inversamente proporcional quando operações inversas são utilizadas nas grandezas. Assim, se dobramos uma grandeza, temos que dividir a outra grandeza. Se triplicamos uma delas, devemos dividir a outra por 3, e assim sucessivamente. A velocidade e o tempo são consideradas grandezas inversas, certo? Pois aumentamos a velocidade e diminuímos o tempo. Se diminuímos a velocidade, logo aumentamos o tempo, certo? Então vamos pensar, o que acontece? Saio daqui de São Paulo, vou até Santos. Aí eu tô lá, tem 100 quilômetros, né, daqui até lá. Se eu saio daqui com uma velocidade constante de 100 km por hora, significa que eu vou gastar 1 hora, certo? Se eu aumentar essa minha velocidade para 120, significa que eu vou diminuir o tempo, né, até a chegada no litoral. Se eu diminuir minha velocidade, logo eu irei aumentar o tempo. Eu vou demorar mais tempo para chegar na praia. Por isso que ele usa esse exemplo no começo, tá? Por isso que a gente usa esse exemplo no começo. Vou colocar aqui um exemplo para vocês poderem fixar de uma forma melhor, tá? Então vamos lá. Para preencher um tanque são necessários 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Então, peguei lá 30 vasilhas, 30 vasilhames, 30 tambores, 30 qualquer coisa, que cada uma delas contém 6 litros. Então, eu vou lá, encho as 30 e jogo dentro de um tanque. Aí, essas 30 elas são necessárias, tá? Se eu pegar um vasilhame que, em vez de ter 6 litros, ele tenha 3 litros, tá? O que eu tenho que fazer nesse caso? Eu vou ter que dobrar a quantidade de vasilhames. Repara que se eu estou dividindo o litros, né, o meu vasilhame em 2, porque vou fazer 2, no caso eu terei que dobrar a quantidade de vasilhames, certo? Então, olha lá, se eu tenho um vasilhame que tem 6 litros e eu pegar lá um vasilhame que tem 3 litros, nesse caso, para mim encher aquele mesmo tanque, eu vou ter que ter o dobro da quantidade de vasilhas, certo? E aí, então, nesse caso, a gente consegue perceber que toda vez que eu aumento uma grandeza, a outra ela tem que diminuir, certo? Nesse caso, podemos dizer que as grandezas são inversamente proporcionais. E aí, pessoal, tá? Essas duas grandezas elas são muito utilizadas em situações de comparação. Então, assim, até mesmo dentro do dia a dia, quando a gente vai fazer comida, né? Então, a gente está acostumado a ir lá e fazer 2 copos de arroz todos os dias, né? Dentro de casa tenho eu, minha esposa e meu filho. Então a gente vai lá e faz 2 copos de arroz todos os dias. Só que aí a gente passa a ter visitas. Em vez de ser 3 pessoas dentro de casa, a gente passa a ter uma outra família que vem visitar a gente. Então são 6 pessoas dentro de casa. Logo, o arroz, daqueles 2 copos de arroz não vão ser suficiente. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dobrar
a quantidade de arroz, certo? Então, essas situações elas também são comuns, só que a gente acaba fazendo ela sem a gente perceber, tá? Então, essa utilização, né, a gente chama ela de regra de 3. Nesse caso, a gente faz a regra de 3 envolvendo a proporcionalidade. Ou ela é diretamente proporcional, ou ela é inversamente proporcional. Tá? E com certeza ela é de extrema importância para conseguir a obtenção, né? Para a gente conseguir a resolução, os valores de resultados. Tá, pessoal? Espero ter ajudado. Muito boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau.